Na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. Mais de um ano de enfrentamento à pandemia de coronavírus e um período de adversidades, crises e incertezas. Tudo isso pode trazer ainda mais consequências para a nossa saúde. E hoje vamos falar sobre ansiedade com Maite Godoy, ele que é psicólogo e trabalha com psicologia positiva, humanista, comportamental e neurociência, gestão de hábitos, desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. Maite, bom dia e seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise, tudo bom? Tudo bem, Maite. Uma boa oportunidade hoje para a gente poder ter com você, por exemplo, primeiramente, a definição. Como é que você define a ansiedade? Denise, a ansiedade ela é um transtorno que ela vai afetar o funcionamento do corpo e de toda a experiência humana, né? Ela é sempre um receio, Denise, que vem do futuro, né? Um medo do futuro, um receio do futuro, e ela se dá de forma exacerbada, né? Fora do normal. E aí começa a ter prejuízos ali na vivência do dia a dia de cada pessoa. A pessoa que ela é ansiosa, ela fica angustiada a parte do dia inteirinho, né? A maior parte do tempo ela está ali angustiada. E ela se dá de uma forma tão intensa que imobiliza as pessoas. E aí geralmente aqui entra aquela famosa procrastinação, né? Para evitar o desprazer, as pessoas tendem a evitar se confrontar com situações que possam deixá-las ansiosas. Você quer um exemplo prático, histórico, de como que isso aconteceu, Denise? Por favor, Maite, qual o exemplo? Vamos pensar assim, alguns pequenos anos atrás, né, quando a gente estava lá na nossa caverna, lá na época das cavernas, a gente saía para fora da caverna e se deparava com um leão. Para isso, o nosso corpo ele precisou desenvolver um mecanismo onde a gente pudesse lutar contra esse leão ou fugir dele. Então, imagina você que o cérebro ele começa a agir dentro ali do sistema nervoso e desenvolver reações corporais, onde a boca fica seca, o rosto fica pálido, o sangue é direcionado a todos os músculos grandes, como o braço, peitoral, costas, pernas, e também sua respiração ficou ofegante e o coração acelerado. Isso antigamente era para fugir do leão. Hoje a gente chama de ansiedade. Isso se dá com cartão de crédito, se dá com pandemia, se dá com os relacionamentos amorosos de amizade, etc. O Maite, ansiedade é uma doença? Sim, a ansiedade ela é uma doença, né? A ansiedade, na realidade, como eu te expliquei, ela é um mecanismo de sobrevivência do corpo. Só que ela se dá hoje em níveis bem descontrolados e ela passa a ser, sim, uma doença. E existem tipos diferentes de ansiedade, graus de ansiedade que vocês também reconhecem junto aos pacientes, Maite? Existe, né? A ansiedade, ela pode se desenvolver em vários níveis diferentes, né? A ansiedade normal do dia a dia, onde a pessoa muitas vezes ali consegue lidar com ela, mas ela vai se exacerbando até chegar em patologias. E aí eu destaquei 3 patologias que essa ansiedade ela pode acabar se transformando, que é o transtorno de ansiedade generalizada, onde a pessoa ela nunca consegue relaxar, ela fica extremamente preocupada com as relações e as rotinas dela, então ela vai ter prejuízo nos estudos, na saúde, nas relações amorosas, familiares e no trabalho. Tem também a fobia social, onde é o medo de coisas que não existem ou de coisas inexplicáveis para ter medo, né? E aí você vai ter pessoas com fobia de aranha, pessoas com fobia de palhaço, multidão, minhocas. E tem, por último, né, que eu destaquei aqui, a síndrome do pânico, que é onde a ansiedade ela já começa a afetar o corpo, o físico da pessoa, e ela vai ter respiração ofegante, dor torácica, dor de barriga, sensação que vai morrer constante, falta de ar. Olha só, então 3 tipos que você mencionou: transtorno de ansiedade generalizada, fobia social e síndrome do pânico. Para cada uma dessas situações, tem um tratamento, tem um acompanhamento, ou melhor de tudo, tem cura, Maite? Tem, né? Como que funciona aí o tratamento da ansiedade, né? O tratamento da ansiedade, a priori, Denise, ele é feito com psicoterapia e, quando necessário, a gente encaminha para psiquiatra para poder fazer uso de medicação. Aqui, Denise, eu acho muito importante informar aí para os nossos ouvintes, sabe o quê?
que a medicação, ela não é para dopar o paciente e ela não é para deixar o paciente dependente. Muita gente tem medo de tomar medicação para ansiedade com esse medo. E eu acho muito importante a gente ressaltar isso, para que as pessoas parem de ter esse preconceito com esse tipo de medicação e comecem a procurar ajuda quando precisam. Então, não vai causar letargia, sono ou dependência. Importante que você colocou, até ampliaria esse olhar de preocupação, sim, claro, a resistência por parte de alguns medicamentos quando é aconselhado o uso de medicação. E o outro lado também, né, Maite, aquela situação em que alguns medicamentos são colocados em evidência para o paciente sem ter o acompanhamento de um profissional. Foi um amigo que indicou, de repente está pegando de algum conhecido medicamento, tem que ter esse acompanhamento profissional para, de fato, indicar o melhor remédio, o melhor tratamento, se assim for necessária a utilização de remédios, né? Sim, com certeza. Na realidade, essas medicações, né, de uso psiquiátrico, por lei, a gente não conseguiria pegar sem a receita médica, né? Então, o paciente, ele tem que ir ao médico psiquiatra ou neurologista para que ele possa fazer o diagnóstico e indicar qual a melhor medicação. Porque, embora todas atuem ali dentro do sistema nervoso central, elas têm efeitos diferentes, elas vão trabalhar com neurotransmissores diferentes, entendeu? Sim, aham. Ô Maite, ansiedade e medo estão sempre associados? Não é sempre que tem essa relação? O medo pode desencadear, por exemplo, doenças? Com certeza. Como eu tinha explicado, a ansiedade, ela é o medo do futuro, né? Ela é uma preocupação com o futuro. Então, assim, nem sempre o medo vai virar ansiedade, mas a ansiedade, ela deriva, assim, desse medo do futuro, de não saber, das incertezas. E aí, aqui eu acho muito legal a gente colocar, sabe o que, Denise? Que a vida, ela acontece no aqui e no agora, né? No momento presente. E eu acho que o que eu mais ensino aos meus pacientes hoje é aprender a viver e ser feliz no agora. Ter inteligência emocional para poder lidar com as adversidades que vão acontecendo no dia a dia. Ok. Você falou nessa questão medo e antes um pouquinho sobre o momento de angústia. E alguns pacientes realmente não sabem de fato, né, diferenciar, falam que estão angustiados, falam que estão com medo. Tudo isso aí são sinônimos realmente do processo de ser ansioso, estar vivendo a ansiedade, né, Maite? Sim, quando a mais do normal, quando isso começa a prejudicar a vida da pessoa, é interessante que ela procure ali sim um psicólogo, para que o psicólogo possa fazer um panorama, entender como está a situação e começar a ajudar ela e, quando necessário, encaminhar para o médico. Ansiedade em crianças, é possível? É possível sim, né? Inclusive, hoje a ansiedade é a segunda maior causa que leva crianças ao consultório de neurologistas e psiquiatras, né? E se a gente parte do pressuposto de que a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência do corpo, né, quando em níveis normais, é possível ter em qualquer idade a ansiedade. E aí, na criança, ela pode surgir de diversas causas. Pode ser a partir das relações familiares, da relação com os pais, né, do modo que os pais criam essa criança, pode vir de videogame, celular, televisão, escola e por aí vai. Esse momento que estamos vivendo, Maite, de adversidades, crises, incertezas, um momento de pandemia do coronavírus, ele tende realmente a aflorar ainda mais esse momento da ansiedade, até naquelas pessoas que não tinham antes essa relação e passam a conviver com isso? Absolutamente, né? A gente acabou saindo totalmente da rotina que tínhamos, né? Da organização de vida. As pessoas ficam falando do novo normal, esse novo normal está adoecendo sim muitas pessoas, né? As pessoas ficam sem saber se elas vão ter o que trabalhar, se elas vão ter o que comer, né? Redução de salário, medo de sair na rua e acabar pegando o vírus. Então, sim, com certeza a pandemia piora muito a questão da ansiedade em pessoas que já tinham e criando ansiedade em pessoas que não tinham. Uhum. Como é que a gente pode pontuar aqui também esse processo de inteligência emocional para tratar uma pessoa com ansiedade, Maite? A inteligência emocional, ela primeiro a gente tem que entender o que é emoção, Denise. Emoção, ela é uma reação fisiológica do corpo. Então vamos pegar aí o exemplo do leão, que eu citei lá no começo. Quando você se depara com o leão, o que acontece? Você tem toda uma questão de reação fisiológica, você vai sentir medo,
emoções, né? As pessoas geralmente de frente com emoção, elas têm um comportamento padrão do que seguiriam de acordo com aquela emoção, medo, raiva, amor, fúria, o que seja. A inteligência emocional nada mais, nada menos é do que você reconhecer a emoção que você está sentindo e a partir de então poder tomar novos comportamentos frente àquela emoção e não seguir o seu, digamos, instinto. Ô Maite, a questão da pessoa ser mais ansiosa, ela pode, por exemplo, descontar no momento da alimentação, comer mais ou comer menos? Ela pode também ter complicações, ter problemas com o sono? Tá, vamos por partes, vamos lá. A questão da alimentação, sim, né? Porque o que acontece, Denise, a gente come por uma questão de hábito, né? Então, se a gente come muito, come pouco, vai comer X, Y, Z, é o hábito que já temos de comer aquelas questões. Então, a ansiedade, ela pode sim desenvolver um gatilho de um hábito de comer errado, de comer a mais, de comer para tentar, de alguma forma, suprir aquele momento. E aí as pessoas geralmente vão descontar onde? Nos doces, nas farinhas, e causam ali uma sensação muito rápida de prazer. E meio que enganam um pouquinho a cabeça dela de que ela curou ou passou aquele momento de ansiedade. Mas não, ela só está iludindo, porque logo mais vem aí a sensação de culpa junto com a ansiedade. Em relação ao sono, sim, as pessoas ansiosas geralmente têm problemas com o sono, mas aí não é somente insônia, né? As pessoas ansiosas, elas podem, para evitar situações onde elas tivessem a ansiedade, ficassem desconfortáveis, elas podem começar a dormir mais. A questão do sono, Denise, no consultório médico a gente vê que não só pessoas ansiosas têm problema com sono, pessoas que não são ansiosas também têm problema com sono e, como volto a dizer, não só insônia. Para que a gente durma bem, a gente precisa ter uma rotina antes de dormir para que o cérebro entenda que ele vai dormir e aí possa se preparar e então fazer todas as funções que ele tem. A gente tem casos aí de pessoas que dormem 10, 12 horas seguidas e ainda assim acordam cansadas. Isso quer dizer, não é a quantidade de sono, mas sim a qualidade desse sono. Tá certo, Maite. Está terminando o nosso tempo. Qual é o seu recado final para a nossa audiência? Se fosse para resumir, por exemplo, aqui, como controlar a ansiedade em momentos de adversidades, crises e incertezas, como é que você fecha essa entrevista? Primeiro de tudo, procurar um profissional aí da área da saúde mental, médico ou psicólogo, mas se é para deixar uma dica, a dica é que as pessoas elas comecem a olhar mais para elas mesmas, entender as emoções que elas estão sentindo. Que elas desenvolvam hobbies e atividades que sejam prazerosas para elas diariamente, não só ali no final de semana, todos os dias ela tem que olhar um pouquinho para ela. Ter autocuidado, a atividade física, Denise, é extremamente importante para que a gente possa trabalhar a ansiedade. A gente dá para o corpo o que ele está preparado para fazer, que é se exercitar. Então, a atividade física é essencial para que as pessoas possam começar a ter um controle melhor da ansiedade. Muito bom. Maite, obrigada por essa entrevista. Foi um prazer conversar com você aqui na Rádio CBN. Um bom dia. Igualmente, Denise. Entendendo melhor a ansiedade e como controlar esse problema em momentos de adversidades, crises e incertezas. Uma conversa então com o psicólogo Maite Godoy, ele que trabalha com psicologia positiva, humanista, comportamental e neurociência, gestão de hábitos, desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional.